Olá, empreendedor, empreendedora. Vamos continuar falando sobre foco. Falei alguns aspectos desse assunto de extrema importância no vídeo anterior e hoje nós vamos falar algo mais para esclarecer um pouco melhor e mais a fundo. É como pegar um microscópio e tentar enxergar aquilo que a gente não tinha enxergado ainda. Eu quero começar dizendo o seguinte: uma empresa, ela não quebra de uma vez. Ela vai, na realidade, toda empresa, tá? Toda empresa quando fecha, ela vai perdendo forças. Ela vai aos pouquinhos perdendo força até que ela quebra. E às vezes o maior problema da empresa não é externo. O maior problema da empresa é o empreendedor. É ele mesmo. Uma pessoa não dedica o tanto que precisa, não foca na concentração que precisa. Tanto é verdade que empresas não quebram só em momentos de crise externa. Tem muita empresa que quebra em pleno momento bom de mercado. E digo mais, tem empresas que nem com crise externa quebram. Muitas empresas não quebram com crise externa. Então isso tem que chamar a atenção. Ora, se tem empresa quebrando no momento bom e tem empresa que não quebra no momento ruim, então tem algo a mais, tem algo diferente que eu não enxerguei. É isso que eu quero te fazer enxergar no vídeo de hoje. Ou seja, você está focado, você está dando o seu máximo, você está concentrado. Se você não fizer tudo isso que eu estou falando, você será capaz de quebrar na hora que o mercado estiver bom e pior ainda na hora que o mercado estiver ruim. Eu sou o Paul Lopes, do Empresário Raiz. A questão da crise, falar, olha, puxa, estou passando um momento difícil, o mercado está muito ruim e tal. Toda crise é pontual, você tem que entender isso. Há momentos que realmente você não vai conseguir avançar, porque é alguma crise muito pontual ali, e aí você vai estar um pouco travado. Mas não esqueça, ela é pontual, ela não dura para sempre, ela não dura muito tempo, normalmente meses. Raramente uma crise dura anos. São poucas as que duram um ano. Agora tem uma crise que ela não é pontual. Essa crise ela é eterna enquanto o fato gerador dela persiste. Sabe qual é? É a crise da dispersão. É a crise do empresário que não consegue se concentrar. É a crise do empresário que não consegue focar. Essa dispersão vai comendo a empresa dele, corroendo a empresa dele aos pouquinhos até ele fechar. E ela é eterna no sentido que ela só acaba no dia que você fecha. Essa é uma crise muito perigosa, porque essa não passa. Essa é você que tem que mudar, é você que tem que mudar a tua maneira de ser. E uma coisa bacana foi o que o Pareto percebeu, isso no século XIX, gente, há 200 anos atrás. Pareto viveu ali por volta de 1948. Ele observando, ele morava em Paris, e ele observando a sociedade, o mundo, ele começou a perceber que as coisas não tinham o mesmo peso. O que ele observou? Ele observou que 20% das pessoas, elas eram capazes de influenciar 80% das outras pessoas. Ele começou a perceber que 20% das pessoas detinham a riqueza dos 80% das outras pessoas. Ele começou a perceber que os resultados em todas as áreas eram gerados por 20% das pessoas, muito mais do que pelos 80% das outras pessoas. Então, nessa observação do 80-20, trazendo isso, e foi trazido isso para o mundo dos negócios, Business Science, o princípio é o mesmo. Você vai observar que se você tiver vendedores, 20% dos seus vendedores devem vender a maioria da sua venda, 80% da sua venda. Você vai observar que 20% dos seus clientes, eles compram, eles faturam 80% da sua empresa. É eles que compram isso. Ora, se eu começo a observar que as coisas não têm o mesmo peso, por que eu, empreendedor, empresário, CEO, vou me dedicar equitativamente para todas as coisas? Claro que não. Você não deve se dedicar para todos os seus clientes da mesma forma. Você tem que dar sua atenção concentrada em 20% dos seus clientes, porque são eles que representam 80% do seu faturamento. Você tem uma equipe de vendedores, você vai perceber que tem 20% dos seus vendedores que respondem pelo teu faturamento. Por que você vai se dar para todos os vendedores, tratar todo mundo com o mesmo peso, se na hora de faturar é 20% que fatura? Você tem que dedicar
dedicar mais para aqueles caras. Você tem que dedicar mais para os produtos que mais vendem. Você tem lá no seu mostruário 30 produtos, mas vai ter meia dúzia lá que é que responde por faturamento. Então você tem que olhar para aqueles produtos de forma diferente. É isso que é o princípio do Pareto. Ou seja, não olhe as coisas de forma equitativa na sua empresa, mas sempre com os olhos 80-20. Eu vou dedicar mais para os 20%, porque esses 20 respondem por 80% do resultado. Outra coisa assim que é muito peculiar e é muito propício trazer aqui é que às vezes coisas boas, coisas bacanas mesmo, elas podem te desviar também. E você tem que ter muito cuidado com isso. Por exemplo, o ato filantrópico é uma coisa boa, mas ela pode estar te desviando dependendo da intensidade que você vai exercer naquela atividade. Eu, por exemplo, sempre frequentei igreja, me envolvi com a igreja, mas teve um tempo da minha vida que eu assumi ser pastor-presidente. E quando eu olho para trás, eu começo a perceber que naquele período que eu fui pastor-presidente de uma igreja, eu me desfoquei demasiadamente da minha empresa. Eu estava fazendo uma coisa muito boa. Eu tenho certeza que quando Deus olhava para mim assim, ele se agradava do que eu estava fazendo. Mas não tem como. Eu me desfoquei. É uma atividade de muita importância e eu tinha uma outra atividade que era empresarial de muita importância. Eu me desfoquei. Eu consigo mensurar perfeitamente que meus tempos de pastor-presidente fez com que meus tempos empresariais produzissem muito menos resultado. Aí você fala, mas Deus permitiu isso? Deus não quer o nosso melhor? Cara, tem coisas que são muito lógicas. Não pensa você que Deus vai interferir naquilo que é lógico, naquilo que é racional de qualquer forma. Ou seja, toda vez que Deus interfere naquilo que é lógico, naquilo que é racional, é quando acontece o milagre. E milagre não é um negócio que acontece toda hora. Então, você tem que entender que o normal é a tua vida cotidiana, o normal é a tua vida racional, o normal é a tua vida lógica. E nesse sentido, você pode estar fazendo alguma coisa que pode estar te distraindo da empresa. E essa alguma coisa, como eu disse, não precisa ser religiosa, ela pode ser filantrópica, ela pode ser um lazer que você assumiu a responsabilidade de levar as pessoas naquele lazer. Qualquer coisa que você percebe, olha para você é o autor que mais vai perceber isso aí. Não sou eu e ninguém ao seu redor, é você mesmo. Que você percebe que você está se desfocando, pare imediatamente. Você sonha em que aquilo produza resultado, então você tem que ter fogo concentrado. Você tem que focar nela, com certeza. E aí a pergunta que se faz é o seguinte, para lá, mas pelo que você está falando, então a gente só pode fazer uma coisa na vida? Claro que não. Você pode ter mais que um foco. Só que você tem que entender que os focos, eles dependem da capacidade. Nem todo mundo tem capacidade para ter 5 focos. Nem todo mundo tem capacidade para ter 2 focos. Tem gente que tem capacidade para ter um foco só. O fato de você ter um só não significa que você não vai prosperar. Muito pelo contrário. Você pode prosperar até muito mais com um do que com 2. Eu me lembro aqui, por exemplo, da parábola dos talentos. Lá na parábola dos talentos, quando Mateus escreve, ele fala assim que Deus deu um talento para um, 2 talentos para outro, 5 talentos para outro. E aí fala o seguinte, ali está a chave, conforme a capacidade de cada um. Ou seja, as pessoas têm capacidade diferente. Você não adianta dar 2 talentos para quem tem capacidade para um. E muito menos 5 talentos para quem tem capacidade para um. As coisas são distribuídas conforme a capacidade de cada um. E é curioso que quando você olha para a sociedade, o espectro de talentos que cada um pode ter, normalmente chega no máximo 5 mesmo. É muito difícil uma pessoa que ela se desenvolve em mais de 5 empresas, onde ela é a peça-chave de cada uma dessas empresas. É raríssimo, raríssimo, raríssimo. Eu não conheço ninguém, para falar a verdade. Normalmente é de 1 a 3. O cidadão normal, não o gênio, não o fenômeno, ele vai poder de 1 a 3. Você tem que reconhecer qual é a sua capacidade. Não, a minha capacidade é um só. Seja humilde e aceita essa realidade. É um só, mas esse um posso produzir muito, milhões, se bobear até bilhão. Por quê? Porque a questão não é na quantidade de focos que você vai ter, na quantidade de empresa que você vai ter. Imagina, você só tem uma empresa. Qual? Coca-Cola. Você quer mais do que isso? Percebe? Então, a questão é essa. Você precisa entender qual a sua capacidade. Talvez você hoje, eu estou falando com você aqui, e você hoje já está reconhecendo, não, eu estou disperso. Eu estou lidando com 3 coisas e eu sinto que nesse momento da minha vida é além da minha capacidade
incapacidade. Seja humilde, para com uma delas ou para com duas delas e concentra fogo. Você vai obter muito mais resultado com fogo concentrado do que com fogo espalhado. Lembrando, já aqui partir para o final do vídeo, e isso aqui é importante que você saia daqui consciente. Não distribua você mesmo de forma equitativa. Nem todas as coisas têm o mesmo peso. Dedique-se mais àquilo que tem peso maior, dedique-se menos àquilo que tem peso menor dentro da sua empresa. Focar em uma única coisa não é sinal de fraqueza, não é sinal de incapacidade, é sinal de inteligência, de perceber que fazendo dois você faz pouco, mas fazendo um você faz muito. Seja honesto com você mesmo. A única pessoa que é capaz de mudar isso dentro da sua empresa, a única no universo, é você mesmo. É interessante que quando eu olho para a minha vida, eu percebo que alguns momentos que eu fiz menos, eu fiz mais. Eu, por exemplo, passei 2004 a 2014, eu fazia uma única coisa. O que eu fazia? Eu só produzia roupa. Foram 10 anos que eu só produzi roupa. Nesses 10 anos, eu fui capaz de prosperar de forma vertiginosamente enorme, grande. E eu olho para mim mesmo, de 2014 a 2020, eu comecei a fazer muitas coisas. Nitidamente, eu percebi que as minhas fazendas já não produziam como produziam no passado. A minha fábrica já produzia menos do que produziu no passado. Então, eu tive que fazer essa correção, enxergar qual que é a quantidade de foco que eu posso ter e aí começar a me concentrar para que eu conseguisse produzir mais com menos. Eu espero que você tenha entendido esse ponto do foco. Eu espero que você tenha sido impactado com isso, porque se tem um problema sério na tua empresa, esse problema sério e grande não é os outros, não é a crise externa, é você mesmo. Se você estiver desfocando, você está minando a sua empresa aos poucos. Mas você mesmo, sendo o problema da sua empresa, também pode ser a grande solução em passar a ter fogo concentrado e produzir grandes resultados para dentro da tua empresa. Obrigado, espero que eu tenha te ajudado. Só não esqueça de dar o seu like, de seguir o nosso canal, inclusive até compartilhar. Isso nos ajuda bastante. Obrigado.